Bom dia, colega. Bem-vindo ou bem-vinda a mais um dos meus vídeos, mais um vídeo na área da cultura organizacional, que eu espero que seja interessante para si, e desta vez para falar dos pilares da cultura. Nós, enfim, sabemos que há vários componentes da cultura e normalmente eles são organizados em termos de imagem como um iceberg e com 3 níveis. Na zona mais profunda do iceberg nós temos aquilo que são os valores, as crenças, as expectativas mais profundas subjacentes à organização. É normalmente na organização aquilo que é mais difícil de perceber, que está lá muito profundo, que muitas vezes fica não só pelas experiências da própria organização. Por exemplo, uma organização passou por uma crise muito profunda, marcada por problemas financeiros, ou problemas de compras, ou outras coisas desse género. Normalmente isto acaba por ficar e acaba por marcar a cultura da organização, mas fica lá muito fundo, tem a ver muito com as crenças, as experiências passadas, as expectativas, os valores mais profundos das pessoas que compõem normalmente o management dessa organização. Esse é o primeiro nível, o nível mais profundo. No segundo nível, já mais próximo da linha d'água, nós temos aquilo que são as atividades e as rotinas intangíveis. A maneira como as pessoas se vestem, a maneira como as pessoas se cumprimentam, os hábitos próprios daquelas pessoas. Eu, por exemplo, tive organizações onde nunca ninguém ia ao escritório e tive organizações onde todas as manhãs as pessoas se encontravam à porta do escritório antes de irem, por exemplo, para uma atividade comercial. Enfim, são hábitos que próprios de cada organização e que marcam a cultura da própria organização. E depois, na parte de cima, digamos, à tona da água, na parte de cima do iceberg, nós temos aquilo que são a parte mais física, aquilo que se chama os artefactos. E aí temos a maneira como onde é que a empresa está localizada, que tipo de edifício é que a empresa está, que tipo de layout é que existe na empresa, como é que está decorada a empresa, como é que está dividida o próprio espaço dentro da organização, como é que está organizada a recepção e como é que está qual é a imagem que transmite a recepção da organização. Enfim, há um conjunto de aspectos mais físicos, mais visíveis e mais tangíveis que normalmente também marcam a cultura da organização. E que dizem-nos se uma organização é mais formal ou mais informal, se uma organização enfim, tem muitas outras características à volta disto que podem ser vistas neste aspecto. E portanto eu dir-vos-ia que destes três níveis há alguns componentes importantes. São os valores da organização, que é fundamental. Outro são os rituais, os costumes, os ritos organizacionais, as figuras organizacionais, os hábitos organizacionais que normalmente se têm, também é outro fator. E, passando por cima de alguns também são importantes, um terceiro que eu gostaria também de focar hoje tem a ver com os transmissores culturais. E as transmissões culturais são fundamentais porque é a maneira como a cultura muitas vezes se espalha dentro da organização, e isto é fundamental. Como é que se constrói uma cultura dentro de uma organização? Que aspectos é que nós temos que focar? E aqui, neste âmbito da cultura organizacional, eu diria-vos-ia que há 2 ou 3 aspectos que são fundamentais. Um é a figura do presidente, do CEO da organização. E há figuras em organizações que marcaram para sempre aquelas organizações e que as organizações foram muito desenhadas até um pouco à imagem dele. Muito daquilo que era o perfil dele passou para o perfil da organização.
não vale a pena ir buscar. Em um caso conhecido, o caso do engenheiro Belmiro de Azevedo com a SONAI, é um exemplo claro de que como um presidente, como uma pessoa, como um fundador, marca uma organização e é fundamental. Muitas vezes, quando as culturas das organizações conseguem mudar, quando muda o CEO e quando o CEO cria normalmente uma nova equipa. Muitas vezes isto ajuda muito a mudar a cultura de uma organização e é por isso que às vezes estes turnarounds que se dizem, estes que se fazem, têm muito a ver com mudança de pessoas que depois alteram a cultura da organização. Muitas vezes, sem mudar as pessoas, é difícil às vezes mudar a cultura da organização, porque a cultura é uma espécie de hábito da organização com as mesmas pessoas dificilmente se mudam os hábitos. Um segundo aspecto que é fundamental, que são dois pilares também da organização, são as lideranças e a comunicação. Para quem como eu já teve experiências de alterar a cultura organizacional, sabe essencialmente que há dois grandes aspectos que têm de tocar. Um é a comunicação. E eu dir-vos-ia que só se altera uma cultura com comunicação, 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 até não acabar mais. Às tantas as pessoas já estão fartas da comunicação e estão fartas daquela mensagem, mas aquela mensagem é batida, 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 até quase à exaustão e acaba por se interessar. Eu vivi isso há muitos anos na cultura da SmithKline e da Beecham na indústria farmacêutica, onde a comunicação foi absolutamente determinante. E vivi isso mais tarde, por exemplo, quando alterámos a cultura na Opca e que foi também fundamental. E aí os dois aspectos fundamentais foram estes dois. Primeiro, a comunicação, muita comunicação, clara, batida, batida, batida. E o segundo, a prática dos líderes. Não se modifica uma cultura sem aquilo que são as grandes, a parte central das culturas de uma organização, das lideranças de uma organização adaptarem. Podemos ter a comunicação que quisermos. Se as práticas dos líderes não estiverem alinhadas com a comunicação, não se modifica uma cultura. Se quer mudar uma cultura, primeiro, prepare bem o que quer fazer, qual é os valores que quer criar. Isto é muito, e não é fácil de fazer, mas é muito importante saber fazer isto, porque não é um processo fácil. Segundo, a comunicação, comunicar de uma forma clara e muito forte e muito batida. E a terceira é alinhar as práticas dos líderes com esta nova comunicação. Portanto, primeiro nós temos que ter o endorsement, o buy-in dos líderes, têm que estar muito preparados e a sua forma de atuar no dia a dia tem que estar de acordo com a mensagem que nós estamos a transmitir. Sem trabalhar a comunicação, sem trabalhar as práticas dos líderes, não se consegue alterar uma cultura. Trabalhando estas duas áreas, eu acho que se consegue. Obrigado e até uma próxima oportunidade.